Daniel já era um ancião quando ele recebeu a revelação das 70 semanas por intermédio do anjo Gabriel. Daniel foi para a Babilônia muito jovem e passou a maior parte da sua vida lá. E como podemos ver nos registros de seu próprio livro, sempre foi um homem fiel e temente a Deus. Daniel sabia pela leitura das profecias de Jeremias que Deus havia prometido que após 70 anos de cativeiro, ele levaria, Deus levaria o seu povo de volta para a sua terra. E no capítulo 9 de Daniel, vemos que Daniel ele percebeu, está registrado lá, que ele percebeu que o tempo para Deus cumprir esta profecia tinha chegado. Neste capítulo 9 do seu livro, Daniel está orando ao Senhor com súplicas para que ele cumpra sua promessa ao seu amado povo, mesmo este povo sendo rebelde e desobediente a Deus. Foi neste momento de oração que o anjo Gabriel apareceu para anunciar a Daniel mais uma profecia que revelava o futuro da nação de Israel, como também de tudo que envolvia as terras deste povo. Vamos ler agora em Daniel capítulo 9, esta ocasião da chegada de Gabriel e as suas palavras. Estando eu, isto é, Daniel falando, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel capítulo 9, versículos 21 a 27. Vamos analisar agora estes versículos detalhadamente. No versículo 24 temos 7 coisas destacadas, mas nenhuma delas tem a ver com os gentios, ou a igreja, ou o período da igreja. Pois, como o vemos, o versículo deixa bem claro que tem relação com as bênçãos a Israel no milênio, ou seja, nos 1000 anos do reinado de Cristo aqui na terra. Para resumir quando será o milênio, ele está programado para iniciar depois de 7 anos de tribulação, que começa a contar depois do arrebatamento da igreja para o céu. Vamos ver estas 7 coisas relacionadas no milênio no versículo 24.
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Notemos agora essas 7 coisas encontradas neste versículo 24, que está relacionada ao milênio, e à nação de Israel e às terras de Israel. Cessar a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão, selar a profecia, ungir o Santíssimo. Leia também com isto Zacarias capítulo 13, versículo 1 e Ezequiel, dos capítulos 40 a 48, pois são passagens relacionadas também ao milênio, a nação de Israel e as terras de Israel. Se todo o versículo 24 ainda é futuro relacionado ao milênio, já tudo no versículo 25 é passado, pois passado para nós, pois já teve o seu cumprimento. Vamos verificar este versículo. Veja o que diz o versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Primeiro, note a frase, ou as palavras, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Artaxerxes, rei da Pérsia, deu a ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém. Neemias, capítulo 2, versículo 1. O segundo conjunto de frases é: até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. O Messias, o príncipe, é uma referência ao Senhor Jesus, conforme Zacarias capítulo 9, versículo 9, e Mateus capítulo 21, versículo 15. 7 semanas são 49 anos. Foi o período que levaram para restaurar Jerusalém. O terceiro ponto é 62 semanas. São mais 434 anos que somados com os 49 anos dariam um total de 483 anos, e então o Messias deveria aparecer, mas no versículo 26 diz que ele será cortado e não terá nada. Então, essas coisas já aconteceram. Vamos analisar a segunda parte do versículo 26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. A primeira coisa neste versículo é o povo do príncipe. A primeira aplicação disto está relacionado aos soldados do general Tito, que no ano 70 depois de Cristo destruíram Jerusalém, conforme estava dito em João capítulo 11, versículo 48, Lucas capítulo 21, versículos 20 a 24. O segundo ponto neste versículo é o príncipe. Também vai mais além do que a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, este versículo, pois nos fala do príncipe vindouro, o pequeno chifre de Daniel capítulo 7. Leia este capítulo, o líder do Império Romano restaurado, ainda no futuro. Consideramos mais 3 pontos no versículo 27 que ainda é futuro e vai desenrolar-se após o arrebatamento da igreja. Vamos citar este versículo. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Primeiro, consideramos, e ele firmará aliança com muitos por 1 semana. Aqui ele é o falso profeta, o anticristo. Muitos aqui seria a nação de Israel,
Uma semana seria um período de 7 anos, mas como diz, na metade desses 7 anos ele romperá o contrato. O segundo ponto é a frase: e sobre a asa das abominações virá o assolador. Seria o assolador? Se trata do desolador de Daniel, capítulo 8, versículo 28. Lá diz: mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Daniel capítulo 8, versículos 23 a 25. Não é a besta romana, nem o anticristo, pois este surge do mundo oriental, trata da Assíria dos últimos dias. O terceiro ponto neste versículo é: e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui temos a vinda do Senhor Jesus em glória para destruir os inimigos do seu povo Israel e para estabelecer o seu reino. É o Rei dos Reis chegando para destruir a besta romana, o falso profeta e o rei do norte. De 14 de março do ano 445 a.C., quando saiu a ordem do imperador da Pérsia Artaxerxes para restaurar Jerusalém, até 6 de abril do ano 32 depois de Cristo, quando o Senhor Jesus entrou em Jerusalém pela última vez, antes da sua morte, foram 173.880 dias, ou seja, 483 anos proféticos. Mas o anjo falou de 70 semanas, ou seja, 490 anos. Portanto, faltam 7 anos que não se cumpriram ainda, pois Deus introduziu o seu mistério que estava oculto nos tempos passados, ou seja, a igreja, a noiva de seu filho. Com o arrebatamento da igreja para a casa do Pai, o relógio profético que estava parado com a vinda de Cristo e a sua rejeição voltará a funcionar novamente para o cumprimento dos 7 anos que ainda faltam e estão relacionados com Israel e com as terras de Israel. A profecia de Daniel acerca das 70 semanas, nos versículos que vimos de 24 a 27 do capítulo 9, fornece um marco cronológico da predição messiânica de Daniel até o estabelecimento do reino milenar sobre a terra, e também uma chave para sua interpretação. Seus principais aspectos são os seguintes. Primeiro, toda profecia tem relação primeiramente com o povo de Daniel e a sua santa cidade, ou seja, o povo é Israel e a cidade é Jerusalém. O segundo ponto que vemos em destaque nesses versículos, temos ali 2 príncipes que são mencionados. O primeiro chama-se o Messias, o príncipe, no versículo 25. O segundo é descrito como o príncipe que há de vir, no versículo 26, uma referência ao pequeno chifre de Daniel, capítulo 7, versículo 8, cujo povo destruirá a reconstruída Jerusalém depois da morte do Messias, o príncipe, do versículo 26. O terceiro ponto importante é as 70 semanas da profecia são semanas de anos, uma importante medida de tempo sabático no calendário judeu. A desobediência ao mandamento do ano sabático trouxe o juízo do cativeiro babilônico e determinou sua duração de 70 anos. Compare Levítico capítulo 25, versículos 1 a 22, capítulo 26, versículos 33 a 35, e Daniel também, capítulo 9, versículo 2. Compare também Gênesis capítulo 29, versículos 26, quanto ao uso de semanas para indicar 7 anos.
A quarta coisa que podemos ver aqui, os 490 anos proféticos são anos de 360 dias. Isso é demonstrado pelas referências bíblicas à 70ª semana de 7 anos, que está dividido em metades do versículo 27. A última designada indistintamente de tempo e tempos e metade de um tempo, Daniel capítulo 7, versículo 25, compare com Apocalipse capítulo 12, versículo 14. 42 meses em Apocalipse capítulo 11, versículo 2 e no capítulo 13, versículo 5, ou 1260 dias de Apocalipse capítulo 11, versículo 3 e no capítulo 12, versículo 6. Nesse sentido, é preciso lembrar que no grande alcance da profecia, o tempo profético é sempre tão exato como que é para fazer uma séria advertência e tão imprecisa ou impreciso para não satisfazer a mera curiosidade. Compare Mateus capítulo 24, versículo 36 e Atos capítulo 1, versículo 7. O quinto ponto é o começo das 70 semanas, estão fixadas como a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém e seu muro, conforme versículo 25. O único decreto das Escrituras autorizando a reconstrução da saída, da cidade e seu muro, estão registrados em Neemias capítulo 2, versículo 1. Datada do mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, isto seria no ano 445 a.C., conta com suficientes confirmações históricas. Partindo desta data, as primeiras 69 semanas chegam até o Messias, o príncipe. O sexto ponto que podemos considerar aqui, vemos posteriormente, depois das 62 semanas que se seguem às primeiras 7 semanas, isto é, após 69 semanas, terão lugar 2 eventos importantes. O primeiro, o Messias será cortado e não terá nenhum dos seus direitos reais, é o significado das palavras no versículo 26, mas não para si mesmo. O segundo ponto é a cidade reedificada e o santuário serão novamente destruídos, desta vez pelo povo de outro príncipe que há de vir. De modo geral, há consenso em que esses 2 eventos se cumpriram na morte de Cristo no ano 29 depois de Cristo e na destruição de Jerusalém por parte dos romanos no ano 70 depois de Cristo. Ambos os eventos se situam antes das 70ª semanas do versículo 27. Portanto, entre a 69ª e a 70ª semana deve-se inserir um espaço de pelo menos 41 anos entre a morte de Cristo e a destruição de Jerusalém, que daria no ano 70 depois de Cristo. O sétimo ponto a ser analisado aqui nestes versículos é os eventos finais da última semana, referindo no versículo 27. Elas são as seguintes. Primeiro, há uma aliança de 7 anos que o príncipe que há de vir, ou seja, o chifre pequeno de Daniel capítulo 7, versículo 8, realiza com os judeus. O segundo ponto é que no meio da semana, ou seja, dos 7 anos, há uma violenta interrupção no ritual do culto judeu pelo príncipe, que introduziu abominações que tornam o santuário assolado. O terceiro ponto é, ao mesmo tempo, ele inicia uma perseguição contra os judeus. E o quarto ponto, o fim da 70ª semana traz juízo sobre o assolador e também produz justiça eterna, conforme o versículo 24, isto é, as bênçãos do reino messiânico. A prova de que essa semana final ainda não se cumpriu está no fato de Cristo definitivamente relacionar esses importantes eventos com sua segunda vinda em Mateus capítulo 24, versículos 6 e 15. Consequentemente, entre a 79ª e a 70ª semana, tem de ser colocado todo o período da Igreja, estabelecida no Novo Testamento, mas não revelada no Antigo Testamento. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho
das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.